Oi, queridos, vamos nós para mais uma videoaula, dessa vez sobre as ligações covalentes, também chamadas de moleculares, tá? Para essas ligações, temos como pré-requisito o total de elétrons da camada de valência. Lembrem que esse total de elétrons é o que nos dá a capacidade de ligação, quanto ele precisa, né, ganhar, perder ou compartilhar, dependendo da característica que ele tenha. Né? E a partir daí, então, eu consigo estabelecer que tipo de ligação vai ocorrer e o que vai realmente acontecer entre esses átomos envolvidos nessa ligação. A gente vem, então, de um estudo anterior da ligação iônica metal a metal, metal querendo perder, a metal querendo ganhar, então a parceria é perfeita, né? Um quer perder, outro quer ganhar, e eles vão se unir e se agarrar, né? É tudo que eles querem. Então, a gente vem dessa ideia de transferência de elétrons da iônica, da formação do cátion e do ânion, né? Para uma outra ideia agora das ligações covalentes. Por que uma outra ideia? Porque quando eu trabalho com covalente, pessoal, mudou o grupo de elementos que está envolvido nessa ligação. Enquanto a iônica me tratava de metais e ametais, perde, ganha, a covalente trata de não metais e de não metais com o hidrogênio. Então, a ligação covalente, ela envolve a ligação entre ametais ou entre ametais e hidrogênio. E se eu penso no que esses caras aqui querem, eles querem ganhar elétrons. Tá? E no momento que eu estou ligando quem quer ganhar elétrons, eles têm que buscar uma forma de conseguir atingir o octeto. E eles, então, para a felicidade de ambos os envolvidos, eles resolvem, então, compartilhar pares de elétrons. Compartilhar estes pares usando um elétron de cada um dos envolvidos. Então, a ligação covalente é uma ligação por compartilhamento de pares. Quer dizer que o par vai servir para mim e vai servir para o átomo que está diretamente ligado a mim. A gente vai dividir esse par, a gente vai compartilhar. E dessa forma a gente consegue, então, atingir o octeto. Tá? Então, a gente vai falar de uma ligação por compartilhamento. O que é importante? Aquilo que a senhora falava lá no início da videoaula hoje, a capacidade de ligação, a valência, que é dada pela família. Família 14, aquela que termina em P2, tem 4 elétrons de valência. Se ela tem 4 elétrons de valência, está faltando mais 4 para fechar o octeto, né? O nosso número mágico. Ela vai precisar compartilhar, ó, 4 pares para totalizar os 8 elétrons da camada de valência completa. Se eu pegar um elemento da família 15, né, que termina em P3, esse elemento, por sua vez, esse átomo desse elemento, vai ter 5 elétrons na última camada. Se o átomo desse elemento está com 5 elétrons na última camada, para fechar os 8, ele vai precisar compartilhar 3 pares. 5 mais 3 vai fechar o 8 que ele precisa. Se ele for da família 16, ele termina em P4. P4 ele vai ter 6 elétrons na última camada. Se ele está com 6 elétrons para fechar 8, ele vai precisar compartilhar 2 pares. Na família 17, eles têm 7 elétrons na última camada, porque eles terminam, né, em P5. E se ele já tem 7 elétrons, ele precisa compartilhar 1 para fechar os 8. E o hidrogênio, ele só tem a camada K, então ele tem 1 elétron de valência. Como a camada K fica completa com 2, né? Com 2, ele precisa compartilhar 1. Voltando, tá? Então, eu sei, de acordo com a capacidade de ligação, o que vai acontecer com esse elemento na hora que eu combinar ele com o outro, tá? Tem 2 exceções aí à regra do octeto, que são o berílio e o boro. O berílio se estabiliza com 4 e o boro se estabiliza com 6, tá? Então, a senhora colocou aí já como uma dica
apesar de que neste primeiro momento a senhora não vai usar nenhuma das exceções nos nossos exemplos, tá? Vamos usar aqueles de comportamento perfeito. Vamos pensar então numa ligação envolvendo o hidrogênio e o cloro. O que eu vou ter que pensar, pessoal? Mesma coisa que eu pensava para a iônica. Quantos elétrons tem na camada de valência deste elemento? O hidrogênio tem 1, então tá ali, ó, 1 elétron. E o cloro que está lá na família 17 tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu sei? O hidrogênio quer compartilhar 1 e o cloro também. Se cada um dos envolvidos nessa ligação quer compartilhar 1, ó, olha ali, compartilharam. Então, esse par de elétrons, ele passa a servir para os 2 elementos. Olha aqui, ó. O hidrogênio fica com 1, 2, o que ele precisava, porque ele só tem a camada K. E o cloro fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, esse par compartilhado aqui estabiliza os 2 envolvidos. Nessa ligação, nós continuamos tendo a fórmula de Lewis, que é essa que mostra os elétrons. Mas nós passamos a ter uma nova fórmula que se chama de estrutural. Essa estrutural, queridos, cada par que vocês compartilharem passa a ser substituído por uma ligação que é um traço. Então, um par, um traço, 2 pares ao mesmo tempo, 2 traços, 3 pares ao mesmo tempo, 3 traços. E essas ligações vão ter nomes, simples, dupla e tripla, tá? E essa fórmula, então, que mostra o número de pares compartilhados na ligação, ela é a fórmula estrutural. Então, olha ali, ó. Se entre o H e o Cl vocês compartilharam um par, a fórmula estrutural, então, é H-Cl, um par compartilhado. E a molecular, o total de cada um que vocês usaram. Usei um H e um Cl. Acabamos de obter aí o ácido clorídrico, o ácido que está no nosso suco gástrico, tá? Ok? O que mais, pessoal? Fórmula, né, obtida pela ligação entre o carbono e o oxigênio. Bom, o que eu começaria fazendo, pessoal? Eu começaria com um oxigênio e um carbono apenas, tá? A ligação iniciaria apenas por um carbono e um oxigênio. E para eles, então, eu completaria a última camada de acordo com os elétrons da camada de valência. O oxigênio está lá na 16, então tem 6, estão ali eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono está lá na família 14, então tem 4. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Sendo assim, o que eu sei? Que o oxigênio precisa ganhar ou compartilhar 2 e o carbono precisa compartilhar 4, tá? Começo a minha ligação, ó. Fiz um compartilhamento aqui, outro compartilhamento aqui. 2 compartilhamentos para o oxigênio. O oxigênio estava com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio, pessoal, estaria já completo, mas o carbono não. O carbono estaria, se eu pensar só nessa parte daqui da ligação, ó, o carbono estaria com esses 2 aqui, incompletos, e mais os 4 aqui dos 2 pares. Então, ele estaria com 6. Pelo fato do carbono ainda não estar estável, eu precisaria chamar, então, mais um oxigênio para essa ligação, para conseguir fazer o meu carbono, então, compartilhar os 4 pares que ele queria. Chamando mais um oxigênio para essa ligação, colocando 6 elétrons da volta desse oxigênio, eu poderia, então, compartilhar os outros 2 pares, ó. Tá? E aí, o que eu enxergo aqui, ó? Esse oxigênio compartilhou 2, como a tela anterior mostrou. Esse oxigênio também compartilhou 2, então os oxigênios estão com 8. E o carbono, ó, compartilhou os 4 que a tabelinha mostrava. Então, o carbono está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os oxigênios, ó, com os 4 da volta dele, 5, 6, 7, 8. Os 4 da volta dele, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, eu preciso atingir o octeto compartilhando. E todos, igual a iônica, todos têm que conseguir. Se só um conseguiu, tem que continuar, tá? Até atender a vontade de todos. Como eu usei aqui, ó, 2 pares e 2 pares, olha ali os traços, ó. 1, 2, 1, 2, representando o que foi feito na ligação.
E eu usei um C e 2 Os. Então, a minha fórmula molecular é o CO2, o gás carbônico, tá? Então, vou lembrar de novo vocês. Por que 2 traços? Porque cada traço indica um par compartilhado. Quantos pares eu compartilhei ali, ó? 2 e 2. Por isso, aparecendo as duplas ligações de cada lado do carbono, tá? Mais uma para a gente ver. Uma ligação entre os átomos de nitrogênio. Aqui vai dar o gás nitrogênio, que é o maior componente do ar, né? Começo pensando o quê? Cada nitrogênio tem quantos elétrons? Cada nitrogênio tem 5. Ele está lá na família 15. Então, coloco ali, ó, os 2 nitrogênios, cada um com 5. E se ele tem 5, o que a tabelinha me diz? Ele precisa compartilhar 3 pares. 3 pares para ficar feliz. Então, ali, ó, 1, 2, 3 pares. Então, aqui, ó, ele já fica com 6, né? 7, 8, ou 6, 7, 8. Atinge o octeto. E esses 3 pares, então, são trocados pela ligação tripla, mostrando 3 pares compartilhados. Ok? Usei 2 nitrogênios, então chego no N2. Tá, pessoal? Como último exemplo, então, a senhora vai mostrar para vocês a ligação da amônia, a ligação entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então, mais uma vez, queridos, eu pego o nitrogênio, coloco 5 elétrons dele que eu coloquei em vermelho, tá? E eu começaria colocando só um dos hidrogênios aqui. Os outros 2 ainda não, né? Então, eu teria o meu nitrogênio com 5 e o meu hidrogênio com 1. O hidrogênio precisa compartilhar 1. Então, eu faria esse compartilhamento aqui, ó. Só que quando eu tivesse feito esse compartilhamento, eu estaria com 1, 2, mais os restantes da volta do nitrogênio. O hidrogênio já estaria feliz, 2 elétrons, mas o nitrogênio estaria com apenas 6. Ainda necessitaria mais 2. Faço o quê? Chamo o outro hidrogênio para conversar aqui, ó. Quando eu chamo esse outro hidrogênio, eu faço outro compartilhamento. Fiz esse outro compartilhamento, esse hidrogênio fechou, está completo, 2 elétrons. Mas o meu nitrogênio estaria com o quê? Com esse ainda sobrando, o outro e o outro, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ainda não teria conseguido os 8. O que me faria, então, trazer mais outro hidrogênio para a ligação, com mais um elétron, para então poder compartilhar o terceiro par que o nitrogênio precisava, tá? E aí, ó, a minha ligação, então, ficaria com o nitrogênio no centro e 3 pares compartilhados com hidrogênio. Um com esse, um com esse, um com esse. Ó, os hidrogênios ali com os 2 elétrons e o nitrogênio com 2, 4, 6 e 8 com o par que está ali em cima, tá? A fórmula geral ali, ó, NH3, a estrutural H, H e H, tá? E assim, então, pessoal, essa última tela mesmo, né, não é a última explicação, ela mostra o que para vocês, ó? Um par compartilhado, ligação simples, 2 pares compartilhados ao mesmo tempo, né, ligação dupla, 3 pares compartilhados ao mesmo tempo, ligação tripla. Se eu estou com toda essa estrutura ali em cima, como é que eu sei a molecular? Conta os Cs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta os Hs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha ali, ó. Estou com uma fórmula estrutural, mostrando todas as ligações, consigo obter a molecular. Olha a outra ali, ó. Mais uma vez uma fórmula estrutural. Quantos carbonos? 1, 2, 3, ó. Tá? 3 carbonos, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6. E aqui, ó. Um H, um C e um N. HCN. Tá? A senhora só colocou mais essa tela para vocês verem como as estruturas aparecem, né, na prática para nós. Tranquilo? Então, fomos a mais um tópico do nosso primeiro ano, as ligações covalentes. Façam os exercícios, me mandem dúvidas, tá? E vamos nos falando. Beijo para todos, até a próxima.